Imagine um mundo sem sol. Não por uma noite, mas por 18 meses sem fim. O ano é 536 d.C. Na Europa, Ásia e Oriente Médio, uma névoa densa e misteriosa desce sobre a Terra, transformando o dia num crepúsculo perpétuo. As pessoas olhavam para o céu e viam um sol azulado, fraco, sem calor, como a lua durante um eclipse. Esse foi o começo do que muitos historiadores hoje consideram o pior ano para se estar vivo em toda a história da humanidade. A escuridão não foi o único horror. O historiador bizantino Procópio de Cesareia escreveu que o sol emitia sua luz sem brilho e parecia que estava num eclipse constante. As temperaturas despencaram. Na China, crônicas registraram neve no meio do verão, destruindo colheitas e trazendo fome. Na Irlanda, os anais falam de uma falha do pão que durou de 536 a 539 no Peru. A civilização Moche, que dependia da agricultura irrigada, enfrentou décadas de seca e inundações catastróficas, levando ao seu colapso. O fenômeno era global. Um véu de poeira sufocando o planeta. As consequências foram imediatas e devastadoras. Sem a luz solar adequada, as plantas não conseguiam fazer fotossíntese. As colheitas falharam em escala continental. A fome tornou-se a nova realidade. O preço do pão disparou. E aqueles que tinham comida gardê venenar às 7 chaves. As pessoas comiam raízes, cascas de árvores, qualquer coisa para sobreviver. O gado, sem pasto, morria aos montes. As aldeias antes cheias de vida tornaram-se cidades fantasmas, com seus habitantes mortos ou fugindo em busca desesperada por comida. O tecido social começou a rasgar-se. A violência e o desespero tomaram conta. A ordem que sustentava civilizações inteiras estava a desintegrar-se. E quando parecia que nada poderia piorar, piorou. O frio e a fome generalizada deixaram os corpos das pessoas terrivelmente enfraquecidos. Seus sistemas imunológicos estavam em colapso. Foi o palco perfeito para a chegada de um novo pesadelo. Em 541, apenas 5 anos após o início da escuridão, a primeira grande pandemia registrada na história explodiu no Império Bizantino. A peste de Justiniano, a praga causada pela bactéria Yersinia pestis, chegou ao Egito através de navios comerciais e espalhou-se como fogo pelo Mediterrâneo. Em Constantinopla, a capital do Império, no auge da epidemia, morriam até 10.000 pessoas por dia. Corpos empilhavam-se nas ruas, a doença não distinguia ricos de pobres, ceifando a vida de 1/3 a metade da população do Império. O inverno vulcânico não causou a praga, mas criou as condições perfeitas para que ela se tornasse uma catástrofe de proporções apocalípticas. Por séculos, a causa desse período sombrio permaneceu um mistério profundo. Sem o conhecimento científico que temos hoje, as pessoas da época viam a névoa, a fome e a peste como um castigo divino, um sinal do fim dos tempos. As crônicas antigas falavam de presságios e da ira de Deus. Com o tempo, a memória coletiva desse cataclismo global fragmentou-se. Foi um evento tão traumático que as gerações seguintes talvez preferissem esquecê-lo. A história lembrou-se da peste de Justiniano, mas a névoa que a precedeu tornou-se uma nota de rodapé esquecida, um quebra-cabeça sem solução. Foi apenas na nossa era que a ciência moderna começou a desvendar o enigma. A chave estava congelada no tempo, em lugares remotos do planeta. Cientistas, liderados pelo historiador Michael McCormick e pelo glaciologista Paul Mayock, perfuraram quilômetros de profundidade em geleiras na Groenlândia e nos Alpes suíços. Esses núcleos de gelo são como um livro de história da atmosfera. Cada camada anual aprisiona partículas de poeira, cinzas e poluição do ar daquele ano específico. E na camada correspondente ao ano 536, eles encontraram a prova irrefutável: uma concentração altíssima de cinzas vulcânicas microscópicas, conhecidas como tefra. Essas partículas funcionam como uma impressão digital química, permitindo aos cientistas rastrear sua origem. A análise dessas cinzas apontou para uma culpada: uma erupção vulcânica colossal. Mas onde a principal teoria sugere uma erupção massiva na Islândia no início de 536, a explosão teria sido tão poderosa que lançou uma quantidade inimaginável de enxofre e cinzas na estratosfera. Essas partículas formaram um véu de aerossóis que se espalhou por todo o hemisfério norte, bloqueando a luz solar e mergulhando o mundo no que chamamos de inverno vulcânico. Para piorar, os núcleos de gelo revelaram mais 2 grandes erupções, uma em 540 e outra em 547. Não foi apenas um golpe, mas uma sequência de catástrofes que prolongou o frio e a fome por mais de uma década. Uma outra teoria aponta para o vulcão Elopango Emel Salvatore como possível causador ou contribuinte para o caos climático. Independentemente da localização exata, a causa era clara:
O planeta foi vítima da sua própria fúria geológica. O impacto desse inverno vulcânico prolongado remodelou o curso da história humana. O Império Romano do Oriente, sob Justiniano, que sonhava em reconquistar o Ocidente, foi enfraquecido pela fome e devastado pela peste, perdendo a chance de reunificar o antigo império. Na Mesoamérica, o colapso de Teotihuacan e da civilização Moche pode estar ligado a essa crise climática. Na Europa, a instabilidade e as migrações em massa intensificaram-se. Povos eslavos expandiram-se para territórios abandonados no sudeste europeu. A Grã-Bretanha mergulhou num período de declínio, e o caos na Escandinávia pode ter plantado as sementes para a futura Era Viking. O evento de 536 não apenas marcou o fim da Antiguidade Clássica, mas também serviu como o gatilho que empurrou a Europa de cabeça no que hoje chamamos de Idade das Trevas. Isso leva-nos a uma pergunta inquietante: e se acontecesse hoje? A nossa civilização globalizada e tecnológica parece robusta, mas somos mais resilientes do que os nossos ancestrais de 1500 anos atrás? Vivemos num mundo interconectado, onde o comércio global, as comunicações e as cadeias de suprimentos dependem de uma estabilidade frágil. Uma mega erupção hoje poderia derrubar a internet, paralisar o transporte aéreo, causar o colapso dos mercados financeiros e provocar uma crise alimentar global em questão de semanas. A nossa dependência da eletricidade e da tecnologia torna-nos, de certa forma, ainda mais vulneráveis. A história do 536 não é apenas um conto sobre o passado distante. É um alerta poderoso sobre a fragilidade da civilização humana diante das forças da natureza. Um lembrete de que o mundo que conhecemos pode mudar num piscar de olhos, obscurecido por uma nuvem de poeira vinda do coração da própria Terra. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar neste capítulo sombrio da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.